Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Andava com saudade, né? O Céu que Te Acontece já faz um tempo que não vem vindo aqui para o canal, mas por uma razão muito simples, nós estamos aí com outras playlists, novas playlists que dão conta dos trânsitos, né, dos movimentos planetários mais velozes, mais cotidianos. O Céu que Te Acontece está reservado para grandes movimentos, para coisas que são de maior impacto, como por exemplo, um ingresso de um planeta num signo, especialmente quando o planeta é lento, como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Mas esse ano de 2020, o planeta Marte vai ingressar no signo de Áries e ali vai permanecer 6 meses. Isso mesmo, vai permanecer 6 meses num dos signos em que ele está com maior potência. Para quem não sabe, para quem não está acompanhando aqui o canal, chegou aqui agora, o planeta Marte ele fica muito mais potente, muito mais expressivo em suas características e suas qualidades em Áries, onde ele está em domicílio, é a casa dele, onde ele está poderoso. Em Escorpião, que é o segundo domicílio dele, o domicílio chamado de noturno, e esse segundo domicílio, né, para quem não conhece também, que está acostumado a ver Escorpião sendo regido por Plutão, o domicílio é a regência tradicional. E a terceira posição em que Marte está realmente muito poderoso é em Capricórnio, né, onde ele tem a sua exaltação. Astrologuês à parte, vamos ver aqui como é que isso aqui vai funcionar de período a período. E aqui vai uma dica para você que quer acompanhar o vídeo um pouquinho mais depressa. Você pode olhar na descrição, no texto que acompanha aqui o vídeo, os minutos em que cada assunto começa. Então cada assunto vai ter uma minutagem que você pode clicar e você pode chegar lá direto naquele ponto que você quer ouvir, que você quer ver. Marte ingressa em Áries no dia 28 de junho de 2020 e ali, devido ao movimento de retrogradação, que é esse movimento aparente, né, que parece que o planeta está andando para trás, isso é só um movimento aparente, é um fenômeno que é similar ao de um carro numa estrada ultrapassando o outro que está em velocidade menor, né, dá a impressão de que ele está andando para trás. Devido a esse movimento aparente da retrogradação, Marte vai permanecer em Áries, para quem vê daqui da Terra, até 6 de janeiro de 2021. E esse, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno digno de nota, porque o Marte normalmente leva 1 mês e meio, 2, para passar de um signo para outro, né, para cruzar um signo inteiro, mas dessa vez ele vai durar aí um período bem grande de tempo, 6 meses. Isso aí vai fazer uma diferença muito grande, vai ter um peso muito forte em todas as situações regidas por esse planeta, e eu vou explicar aqui, é só você me acompanhar. Nesse vídeo a gente vai abordar a passagem do Marte em Áries e a sua retrogradação ao longo de todo esse período, todos os seus efeitos, as características primordiais, como isso atinge o coletivo, sobretudo, né? Essa leitura é principalmente feita para uma coletividade, porque o trânsito acontece para todos, e alguns desses efeitos, como é que impactam individualmente. Mas também vamos abordar alguns dos aspectos formados por Marte ao longo desse trânsito. Agora, os alunos matriculados na Escola Carlos Holanda Astrologia têm um material exclusivo desse trânsito aqui, que é um material bem mais detalhado, bem mais rebuscado, com fases que abrangem 2, 3 dias, semanas inteiras, coisas mais localizadas, com outros trânsitos rápidos, como os da Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, e as repercussões que tem como uma forma de fazer um agendamento, um planejamento astrológico com o Céu que Te Acontece, com o diário planetário, com os planetas na semana, tudo isso para quem é aluno da Escola Carlos Holanda Astrologia. Mas ainda assim, o material que você vai ver nesse vídeo já é bastante elaborado para você que nos acompanha aqui no canal do YouTube. Fica aqui a recomendação de ingressar num dos cursos da escola para poder aproveitar também esse material exclusivo. Para entender todos os trânsitos astrológicos, é preciso que a gente entenda também que tudo tem luz e sombra, tudo tem virtudes e também tem suas mazelas. Ainda que estejamos falando de uma passagem de um planeta no signo em que ele está mais poderoso, né, no signo de domicílio.
Então, para entender Marte em Áries, fica valendo aqui o fato de que, se ele está muito poderoso, todas as suas virtudes de espontaneidade, iniciativa, Marte em Áries é imparável, a gente tem uma capacidade de ação ainda maior do que a gente pensava que poderia ter. Então, quando ele passa ali, os projetos, as ideias, as formas simples, diretas, sem muitos rodeios, sem muito rapapé, sem muito enfeite, mas também muito funcionais, que resolvem problemas mais diretamente. Aquela coisa que quando as pessoas ficam se descabelando, oh meu Deus, temos um problema aqui para resolver, o Marte em Áries já foi, já voltou 4 vezes, e já, assim, aparentemente está tranquilo, que na verdade ele usou uma força que a gente chama assim de agressividade, né? Mas ele usou essa agressividade, que lembrem aí que a agressividade não é a mesma coisa que violência, pode vir a se tornar violência, mas não é exatamente a mesma coisa. E então se usa a agressividade para tomar iniciativa, para agir. A gente ganha em competitividade. As pessoas que têm uma tendência um pouco mais competitiva vão se sentir mais, né, estimuladas a colocar essa força aí em prática, essa força resolutiva, né, essa coisa de tomar resoluções, de assumir risco, de aceitar desafios para progredir, né? O Marte é aquela capacidade de levar as coisas a cabo em vista, né, tendo em vista o progresso, né, tendo em vista aquela grande meta que, se alguém diz assim, isso aí é bem difícil de fazer, aí a pessoa se estimula, parece que se estimula mais, né? É difícil, então deixa eu tentar para ver se eu consigo, né? Esse desafio. Ah, você não pode? Não pode? Peraí, que eu quero ver se eu não posso mesmo. E a pessoa vai se testar, né? Ela vai se testar para comprovar onde estão os seus limites, onde estão esses limites e, se possível, ultrapassar esses limites. Tudo com Marte em Áries soa melhor, funciona melhor se as atitudes forem claras, relativamente imediatas, né? Aquelas que são literalmente imediatas ou aquelas que têm, assim, olha, o prazo é esse aqui, é um pouquinho mais curto, mas a gente toma essa atitude, né? E se a coisa é muito clara, se é muito direta, se é muito honesta, se é autêntica, mais capacidade de ação a pessoa tem e menos obstáculos ela tem. Obstáculo vai ter, sempre tem. Não existe nenhuma situação paradisíaca num mundo que é dual como o nosso. Mas a capacidade da gente suplantar esses obstáculos fica muito maior quando o planeta Marte está numa situação em que ele está favorecido. Isso vai favorecer também as atitudes de quem é mais individualista, obviamente, de quem está com algum projeto muito pessoal para alavancar, para dar um gás nele, né? E muitas vezes aquelas pessoas que são mais egoístas, excessivamente individualistas, que funcionam na base daquele comportamento trator, essas aí elas podem também ganhar uma força um pouquinho maior. E aí é preciso desenvolver uma consciência do outro, né? Porque isso aí pode ficar meio que descompensado diante das relações sociais, interpessoais. Pra quem andava assim um pouquinho temeroso, né, de não querer sair da zona de conforto ou de não dar passos em falso, vai ver que vai ser muito necessário tomar ter alguns riscos, né? Tomar algumas atitudes que te retirem dessas zonas de conforto. Aquelas pessoas que ficam muito retidas em suas condições presentes por medo de abandonar uma suposta condição de segurança ou até uma legítima condição de segurança, podem se sentir bastante frustradas e um tanto compelidas a se moverem além desses limites. E também podem se ver compelidas até por outras pessoas que ganham muito terreno à frente. São outras pessoas bem competitivas, né, que também não gostam de estar atrás das vanguardas, né? Pessoas, isso aqui é a passagem do planeta Marte em Áries, é a passagem que estimula todas as vanguardas, tudo que está lá na dianteira do pensamento, da produção, das formas de atividade humanas, inclusive, embora tenha muita competição, muito combate, seja lá de ideias, seja lá de formas de fazer determinada coisa, ainda assim é alguma coisa que vai tirar todo mundo daquela condição de mediocridade de segundo plano.
Os verdadeiros líderes são extremamente estimulados aqui. As pessoas que são, quando eu falo líder, são aquelas pessoas que, em vez de ficar mandando, ou cerceando, ou querendo criar caso por besteira, são aquelas pessoas que, quando vão fazer algo, elas vão sozinhas, dão um exemplo e fazem com que as outras pessoas se autoestimulem a fazer, a realizar os seus próprios intentos, talvez seguindo, em parte, uma trilha seguida por aquela pessoa que depois foi considerada líder. Mas isso aqui é um estímulo para todo mundo. É claro que aquelas pessoas que já têm uma habilidade já nata, uma capacidade, uma característica de sair na frente, elas vão talvez servir de exemplo, vão estimular outras pessoas a se moverem também numa direção que pode satisfazê-las melhor. E saiba que a direção que você tomar está certa se você estiver feliz, se você estiver se sentindo saudável, se você não está com aquela sensação de frustração, se você não se sabotou para não realizar. Isso já é um indicador muito significativo de que você deu os primeiros passos mais adequados. É claro que vai precisar continuar a lapidar esses passos, a aprimorá-los. Mas se isso aí já começou dessa maneira, saiba que a coisa vai andar um pouquinho melhor do que a média. E ainda em relação àquelas pessoas que demoram muito para colocar os planos em prática por causa desse medo de perder essa suposta segurança e estabilidade, quanto mais tempo for levado para tomar essas decisões, nem que seja, começa a colocar alguma coisa, pelo menos em parte, em prática. Não coloca tudo, que talvez você não acredite que não consiga levar tudo a cabo de uma vez só, mas coloca uma parte que você tenha certeza de que dá para colocar em prática. Do contrário, você pode ter aí uma sensação de irritabilidade muito forte, né? de frustração muito grande, e isso pode gerar um efeito reverso bem desagradável, de a gente começar a colocar a responsabilidade ou a culpa de alguma coisa que a gente deixou de fazer em outras pessoas, que isso aí não estou fazendo porque outra pessoa está bloqueando, não estou fazendo por causa de fulano, não estou fazendo por causa de não sei o que. Se possível, dê uma desviada dessa lógica ou dessa pseudológica, né, que muitas vezes nem é uma lógica verdadeira, é uma desculpa que a gente usa. Todos os seres humanos estão sujeitos a esse tipo de justificativa, né, de a gente não fazer uma coisa porque a gente coloca a responsabilidade da limitação em alguma circunstância externa. Isso é muito frequente. E existem, sim, circunstâncias externas, obviamente. Existem coisas maiores do que a gente. Mas aquilo que dá para resolver, coloca a mão na massa, porque você vai conseguir, nem que seja de passinho em passinho, mesmo que seja muito lento. Mesmo assim, o negócio é sair do lugar, é começar a ir para frente. Está com medo? Vai com medo mesmo, né? A coragem verdadeira é aquela coragem de quem reconhece que está temeroso, de quem reconhece que alguma coisa é arriscada, que faz esforço para se proteger e aos poucos vai levando a cabo as suas ideias. Isso é uma mensagem fundamental do Marte transitando em Áries. Todas essas potencialidades e até virtudes, elas estão assim bem elevadas, estão a 220 por hora, está ligada na tomada até mais ou menos o dia 11 de setembro. Por quê? No dia 11 de setembro, até a data é curiosamente significativa, mas isso aí é exatamente o dia em que o Marte começa o seu movimento retrógrado. Pois é, em 11 de setembro de 2020, Marte vai retrogradar e vai retomar uma série de aspectos tensos que eu vou enumerar daqui a pouco. Continue me acompanhando. Mas antes de enumerar esses aspectos que o Marte vai fazer ao longo dos meses até 11 de setembro, vamos prestar atenção no seu funcionamento quando está retrógrado. E, aliás, eu já vou desde já indicar um outro vídeo, que eu estou sempre indicando aqui em vídeos aqui no canal, que tem um vídeo específico, um vídeo especial feito sobre as retrogradações planetárias de 2020. O primeiro vídeo, tem um vídeo sobre retrogradações, vê aí o card, vê aí as referências que tem na descrição desse vídeo, porque ele pode acrescentar dados ao que eu vou falar agora.
Quando Marte retrograda, e lembrando que Marte rege metalúrgicas, competidores, forças armadas, polícias, bombeiros, pessoas em situação, né, que estão em algum projeto de ponta, né, alguma competitividade, arianos, escorpianos, pessoas que têm Marte na primeira casa, na casa 10, que tem Marte muito cheio de aspectos dentro do mapa. Essas pessoas são muito mais fortemente afetadas pelo trânsito de Marte em si, mas também, obviamente, pela retrogradação. Para muitas dessas pessoas, a gente pode ver algumas crises nesses assuntos marciais. E eu vou incluir aqui, além das profissões e campos, né, de expressão, aquelas expressões de agressividade, as expressões de assertividade, que é uma coisa diferente da outra. Agressividade aqui, assertividade ali, né, ambas saem da mesma raiz, e os atos individualistas ficam prejudicados um pouquinho, né? As ações que são muito truculentas, as ações que não prestam atenção nas pessoas que estão do lado, nos projetos alheios, nos interesses, nas necessidades do coletivo ou de algumas outras, de um pequeno grupo de pessoas, levando demasiado em consideração apenas aquilo que lhe diz respeito. Essas pessoas, durante a retrogradação, têm uma série de reveses, uma série de intempéries. É preciso tomar um pouquinho de cuidado e ter um pensamento estratégico. Eu vou aqui contar rapidinho uma analogia que a gente pode fazer, até mitológica, entre Marte e o deus Ares grego e a deusa Atena. Algumas correntes astrológicas vão fazer uma associação entre o signo de Áries, que é regido por Marte, e Marte, né, como o planeta que está associado a Ares, o deus grego, e Atena como a sua versão mais desenvolvida, que saindo daquela guerra absurda, do conflito, da confrontação, da provocação, do revide, do revanche, né, aquela coisa revanchista, sai disso aí que é o Marte e entra na via estratégica, que age com sabedoria. Afinal de contas, Áries rege a cabeça no corpo humano, e o que vai implicar todas as outras coisas que fazem com que o indivíduo, o ser humano, tome direções, tome iniciativas, tome decisões. Você toma decisão, alguns vão dizer, toma decisão com o coração. Essas são as decisões impulsivas calcadas em emoções. Mas as decisões calcadas na cabeça, como Atena, que nasceu da cabeça de Zeus, né, depois de uma machadada que ele pede para Hefestos dar em sua cabeça, sai a deusa da sabedoria. Cabeça está associado com Áries. Quem gosta de mitologia é só pesquisar na internet ou então fazer um curso aqui na escola. Tem que desenvolver esse aspecto Atena, de pensar e agir estrategicamente, de saber quando é necessário recuar. Isso é uma forma fundamental de lidar com uma retrogradação de Marte, sabendo que esta retrogradação e o trânsito que a antecede é cheio de aspectos tensos. E isto, gente, para quem está acompanhando aqui, é que agora que vem o filé mignon. Para quem é apressadinho, que já acabou, já saiu aí, não vai ver o filé mignon. Isso, gente, é o fundamental deste vídeo, porque antes mesmo da retrogradação, Marte já vai fazer aspectos bem difíceis com aquela conjunção Júpiter, Plutão, Saturno. Aquela mais associada aos pontos de crise, né? A crise que a gente está vivendo com pandemia, a crise política, as polarizações mais acirradas, as crises econômicas, sobretudo elas. Toda vez que Plutão e Saturno estão juntos, ou então com alguma aspectação tensa, a gente tem empobrecimento das populações. Isso aí é recorrente na história, é só pesquisar, quem for pesquisar vai ver. Então o Marte vai fazer uma quadratura, né, com esses planetas lá para frente, lá para o final de agosto, depois início de setembro. Eu vou pegar isso aqui com mais detalhes daqui a pouco. Presta atenção aqui. Na retrogradação, o que mais a gente tem? Recuos estratégicos em algumas das metas que já estavam até engatilhadas, retomadas de ações que estavam suspensas, junto com a interrupção de algumas coisas que são novas, né? A gente tem que suspender algumas coisas e retomar outras coisas, outros assuntos, outras metas e iniciativas que tinham ficado embargadas. A gente está trazendo de volta. Esse é um dos efeitos da retrogradação. Entre as ações mais interrompidas,
mais frequentemente são aquelas que são as mais individualistas e mais truculentas, né? Aquelas mais brigonas. Essas aí não conseguem ter resultado, elas ficam diluídas, elas perdem sua potência. É como se uma ação que está toda concentrada aqui, quando o Marte está retrógrado, ele vira água de salsicha, né? Fica rala, fica sem graça. E ainda me referindo àquela alusão que eu fiz à mitologia grega com a deusa Atena, é preciso o seguinte: estratégia, recuar das ações mais impulsivas e impensadas, sobretudo aquelas que são mais arriscadas. Evitar desafios que não sejam aqueles que realmente importam. Você vai ter que fazer um peso aí, né, uma pesagem, uma nivelada no que é um desafio que importa mesmo. Qual é a quantidade de energia e de tempo que você quer dedicar a alguma coisa, né? Se você está com um projeto aqui e fica alguém te provocando para você entrar num conflito desnecessário, você pode estar perdendo um tempo preciosíssimo para fazer aquela coisa. Em geral, isso é uma perda de energia à toa, né? É um desgaste. O Einstein ainda falava o seguinte: ele tinha um guarda-roupa cheio de roupas, isso aí conta a lenda, né? Mas isso é muito frequente contar. Ele tinha um guarda-roupa cheio de roupas iguais. E aí perguntado se ele ia, por que ele tinha todas as roupas iguais, porque ele não variava, porque ele é um dispêndio desnecessário de energia para ficar escolhendo roupa, né? É claro que isso aí é uma forma um pouquinho mais caricatural da coisa, mas é para pensar mais ou menos desse modo. Vamos direcionar a energia para não perdê-la à toa e não perder mais tempo também. Explosões de fúria também são péssimas. A explosão de fúria é sempre complicado em qualquer situação, mas quando o Marte está retrógrado, vai acontecer o seguinte: você está com um projeto, alguma ideia, alguma coisa que você estava muito entusiasmado para levar a cabo, a coisa estava andando, né? Aí você explode por algum pequeno motivo, tudo volta para trás, volta para o zero, né? Fica devendo até. Qualquer ação muito egoísta, né, muito, olha, eu primeiro, isso aí é ruim, eu sou melhor, essas coisas saem tudo pela culatra, não pode exagerar em nada disso. Volto a dizer mais uma vez, pensamento estratégico é fundamental nessa fase. Enfim, vamos entender os dias mais favoráveis e os dias mais complicados aqui, numa visão mais macro do trânsito de Marte. Quem estuda astrologia vai ver no desenho que acompanha agora o vídeo, tá? O desenho do mapa do ingresso do Marte em Áries. O ciclo já começa ali congelado no tempo, com a Lua em oposição a ele, né? Quem está acostumado a estudar astrologia vai ver esse pormenor, é importante. Vai ter também um sextil com Saturno, que é muito favorável, e um sextil com Vênus. Um detalhe importante, falando daquele vídeo lá dos retrógrados, Mercúrio vai estar retrógrado durante esse ingresso de Marte em Áries. Quer dizer, todo cuidado é pouco, até com as coisas que as pessoas dizem, falam, documentos, coisas perdidas, né, interpretações torcidas, truncadas do que é dito, né, do que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir alguma coisa, querem ouvir elogio de qualquer jeito, ou querem criticar de qualquer jeito. Tem que falar só aquilo que elas querem, quando tem uma condição como essa, né? Mercúrio em retrogradação e o Marte em Áries ali. O Mercúrio está em Câncer. Essa retrogradação ali vai chegar um momento que vai ter uma quadratura, um aspecto tenso, quer dizer, aquele aspecto do bocudo, aquele que diz aquilo que pensa sem rodeios, mas aquilo que pensa que não é bem o sincero, né? É o famoso sincericida, aquele que diz aquilo que pensa porque não é necessariamente verdade, porque ele acha que tem que cantar de galo de qualquer jeito. No que se refere aos bons aspectos de Marte nesse ingresso em Áries, a gente pode ter aí uma redobrada, né, da capacidade de empenho, né, pelo sextil, pelo bom aspecto com Saturno, de pessoas que empreendem, que são corajosas para enfrentar desafios com esforços prolongados, que vão ter colaboradores. Isso aqui é um bom aspecto para ter um certo colaboracionismo positivo, né, no sentido de que os meus esforços e os seus esforços são perpetrados para o bem comum, para pessoas indistintamente. Alguma coisa eu vou ter que fazer para melhorar todas as condições possíveis, né? Estou tendo ideias, insights, grandes sacadas para sair na frente e ultrapassar situações de obstáculos. Isso tudo fica por conta desse aspecto, quer dizer,
todo o período da passagem do Marte em Áries fica marcado por essa capacidade de fazer esforços em prol do coletivo. A união faz a força, diz aí esse aspecto. E o bom aspecto de Marte com Vênus também é um aspecto de união, ele também amplifica muito a capacidade sedutora, as habilidades de relações interpessoais, as vontades individuais podem vir em vários momentos serem atenuadas para dar lugar à fala e ao interesse do outro. Isso também é um bom atenuante. Porém, também ele começa com uma oposição da Lua, uma quadratura com o Sol, quer dizer, é um período realmente conflituoso. Apesar desses atenuantes, ele tem um pouco mais de situações conflituosas. E se o Marte está todo poderoso ali em Áries, todas as situações que ele faz ganham uma lente de aumento, ficam superlativas. Então, se eu posso ter muita iniciativa e ter vontade de ajudar os outros como se fosse um escoteiro, ou também posso ser uma pessoa extremamente agressiva, individualista e insuportável com as minhas próprias vontades, né? Querendo impor minhas vontades a despeito do quanto as pessoas possam não querê-la. É isso, tanto a luz quanto a sombra vão ficar atuantes. Isso é uma das características de um planeta passando em seu domicílio. Uma das características. O Marte ali, temos alguns períodos que são realmente mais danosos, que são mais complicados. Esse iniciozinho aqui, ele é favorável, ele tem grande desenvolvimento, algumas até negociações, como negociações políticas em várias partes do mundo, podem avançar, podem melhorar, situações ali que são de caráter econômico, estrutural, acordos bilaterais entre empresas de várias partes do mundo, podem ter algumas saídas muito interessantes, inclusive especialmente agora, porque estamos no meio de uma baita de uma crise mundial, e então aqui podem ter saídas muito interessantes com base em iniciativas, em coisas que são pioneiras. Esse aspecto também deve dar um gás aí, fazendo um parênteses, para aquelas pesquisas espaciais como essas do Elon Musk e daquela estação espacial internacional em que agora chegaram mais astronautas muito recentemente. Repito, isto não é suficiente para eliminar as tendências conflituosas que estão no ar, que já estão no ar já faz um bom tempo e ali podem atingir algum outro ponto de clímax. Eu vou falar aqui algumas datas específicas, mas não se fixem apenas nessas datas. Fiquem atentos à faixa de tempo que elas cobrem, períodos de alguns dias antes e alguns dias depois. Como, por exemplo, no dia 30 de julho de 2020, o planeta Marte já vai começar aquele aspecto difícil, a quadratura com Júpiter, que está no meio da grande conjunção. E vai ter uma de suas datas exatas no dia 4 de agosto. De fato, esse aspecto, ele inaugura toda uma fase, todo o mês de agosto, ele fica sujeito a essa quadratura, que vai pegar primeiro o Júpiter, depois o Plutão e, por fim, o Saturno. Mas vale dizer que todo o conjunto do mês de agosto ele é bastante conflituoso. Ele é um mês que precisa recuar diante de exageros, de questões filosóficas conflitantes, né, que é o Marte e Júpiter, de situações estruturais potencialmente muito belicosas, né, daquelas das pessoas entrarem em conflitos em ruas, em empresas, em famílias, entre países, né, tem bate-boca entre líderes diferentes, de diferentes nações e de diferentes estados, de diferentes organizações sociais. O problema é que do bate-boca isso pode vir às vias de fato. É perfeitamente possível contornar, mas lembrando que isso se trata uma parte do coletivo e uma parte do indivíduo. Do indivíduo é muito mais fácil, quer dizer, é menos difícil das pessoas entrarem, né, elas saírem desse conflito e contornarem o conflito, mas a massa é complicada. São aspectos bastante explosivos, às vezes até literalmente, como com coisas explodindo mesmo, né, com bombas, com prédios explodindo, incêndios, algumas barreiras ou estruturas que são demolidas, que são destruídas. Lembra aqui uma imagem, vou fazer uma imagem
simbólica de um ariete, né, representando ali o Marte, batendo com toda a força nas portas de um castelo, representado ali pelo Saturno, e o ariete batendo com força até derrubar as portas, né, arietes ou catapultas enviando ali blocos, né, pedras ou grandes massas pegando fogo, batendo ali na muralha, uma maneira de derrubar a muralha. Isso é uma imagem simbólica, uma forma da gente entender como é que esse símbolo atua dentro do imaginário, né, dentro do inconsciente coletivo, mas que a gente pode ter algumas expressões análogas, não idênticas, mas análogas na realidade, a gente pode ter durante essa fase aqui. Dois pontos aqui importantes, né, duas faixas de tempo bem importantes para atentar para essas zonas de perigo. De 13 a 16 de agosto, quando Marte está no aspecto partil, né, exato com Plutão, e de 23 a 28 de agosto, quando está o aspecto partil de Marte em quadratura com Saturno. Por fim, Marte sai da retrogradação no dia 15 de novembro. Olha aí tudo que eu já descrevi até aqui. Antes ainda de chegar em 15 de novembro, ainda em 11 de setembro, como eu tinha mencionado, esses aspectos tensos que Marte já enviou ali para aquela tripla conjunção, em 11 de setembro ainda há uma retomada, né, o tom desse aspecto, o tom agressivo, o tom explosivo, o tom cheio de expressões de ira, né, que esse aspecto tem, vai até 11 de setembro, mas isso vai se diluindo aos poucos, mas não totalmente. De fato, gente, isso aí é um verdadeiro exercício de paciência, porque a maioria das pessoas não conseguem atentar para o fato de que elas mesmas estão sendo incisivas demais, agressivas demais e pouco conscientes do outro. Estão o tempo todo querendo fazer valer seus próprios pontos de vista. E ali fica realmente muito difícil. Então, você tem que ter aquele pensamento de vou alimentar aquela agressividade ou eu vou tentar... assim, aquilo ali eu não posso resolver, essa agressividade eu não posso resolver, então eu vou para cá. Tem um momento em que a gente tem que pensar o que resolve mais, né? Será que cair na pau, né, cair na pancadaria com aquele outro ali resolve? A maioria esmagadora das vezes não, né? Então, ver o que dá para fazer desse outro lado aqui. O último período em que Marte faz uma quadratura ainda em 2020 é o período de 20 a 25 de dezembro de 2020, quando ele retoma uma quadratura, né, um aspecto difícil com Plutão. É outro ponto ali de bastante complexidade, de bastante agressividade, em que muita gente pode também utilizar recursos indevidamente, gastar muito, exagerar na aplicação das suas vontades, né? São situações que não é bom desafiar pessoas que são paranoicas, psicóticas, possessivas demais, ciumentas demais, que tendem a agir na base da represália, né? Nesse período ali, todo cuidado ali é pouco, é preciso ter esse contorno, é preciso ter essa necessidade essa capacidade de desvio do que é pior, né? As confrontações diretas são as piores coisas a fazer durante esses dias. E isso vai depois, no iniciozinho de 2021, isso vai ficar para outro vídeo, o Marte vai também tocar por aspectos tensos uma conjunção de Júpiter com Saturno. Vamos fazer outro vídeo quando chegar mais perto da hora. Júpiter e Saturno vão ter o seu aspecto de conjunção partiu exato em 21 de dezembro, bem no solstício de verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E ali em 13 de janeiro de 2021, Marte vai fazer quadratura com eles. Então é preciso ter bastante cautela durante, sobretudo, essas fases. Temos essas fases aqui de confrontação, temos o período ali também muito atuante de coisas muito boas, em especial durante o movimento direto de Marte, que vai até, repito, 11 de setembro. É isso, gente, eu repito o que eu falei aqui lá no começo, sobre você também ter outros detalhes mais rebuscados, mais diários sobre o trânsito de Marte e os trânsitos dos planetas rápidos sobre ele, num diário planetário exclusivo para os alunos de astrologia da Escola Carlos Holanda. Então, fica aqui a dica, eu vou me despedindo, eu espero que você tenha aqui construído aos poucos as suas ferramentas para lidar com este porvir, porque ele não é necessariamente nefasto, ele precisa dessas, né,
ferramentas comportamentais, mas a gente não pode deixar de informar que tem, né, como um bom GPS, informar que tem engarrafamento ali na frente, informar que tem possível acidente ali, pista molhada. Então a gente tem que informar essas coisas para as pessoas poderem ter condições de se protegerem da melhor maneira, de investirem da melhor maneira, de sair das situações danosas e criarem uma situação realmente feliz após essa passagem toda. É isso aí, gente. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de clicar no sininho para você conseguir receber as notificações de cada vídeo novo que chega. E também, se você quiser aprender astrologia, tá aí, já falei várias vezes ao longo do vídeo, a Escola Carlos Holanda Astrologia. É isso, um grande abraço e até a próxima!